Bom dia, sou o Thiago. Vou falar sobre a herança política de Dom Pedro I. A herança política de Dom Pedro I foi quando Dom Pedro I saiu do Brasil e deixou seu filho Dom Pedro II substituindo seu cargo como rei com apenas 5 anos de idade. Depois disso, a regência trina provisória substituiu o Dom Pedro II e depois de 2 meses essa regência se passou a ser permanente. Bom dia, meu nome é Samuel e eu vou falar sobre os moderados e exaltados. Os moderados eram os grupos políticos da classe rica e os exaltados da classe pobre e escravizada. Esses dois se juntaram e formaram uma regência única, que foi governada por Diogo Feijó, que ele exerceu seu cargo até um ano e tal, mas ele não resistiu às revoltas e praticamente reivindiciou seu cargo e foi para Araújo de Lima. Depois do Araújo de Lima, ele não aguentou as revoltas também e desistiu. Basicamente isso. Muito obrigado pela sua atenção. Bom dia, meu nome é Isaac e eu vou falar sobre a cabanagem. Os cabanos eram aqueles que habitavam na região amazônica, onde reivindicavam a maior participação política e adoção no sistema do governo republicano. A instabilidade gerada pelas elites locais do Grão-Pará abriu um caminho para a rebelião que resultou em um massacre de 1/5 da população da província. O objetivo principal era a conquista da independência da província do Grão-Pará. Os rebelados tomaram a cidade de Belém e assumiram o governo até 1840, quando os líderes foram presos e executados. Meu nome é Kaique e hoje eu vou estar apresentando sobre a balaiada. A balaiada foi uma luta popular que sucedeu na província do Maranhão durante os anos de 1838 a 1841. Foi marcada pelos principais cidadãos, vaqueiros, escravos e outros desfavorecidos pela humanidade. Os rebeldes ainda chegaram a dominar Caxias, resultando em seus líderes enforcados, com mais de 15 mil mortos. A principal coisa foi as divergências de ideologias que intensificaram e facilitaram as ações das forças imperiais. Bom dia, meu nome é Pedro Henrique e eu vou estar falando sobre a Revolta da Sabinada. A Revolta da Sabinada ocorreu entre os anos de 1837 a 1838 na Bahia. Basicamente, essa revolta foi uma revolta urbana de caráter elitista, republicana e separatista. Esta revolta, o seu motivo foi por causa da convocação forçada de militares e pelo descanso das autoridades de Rio de Janeiro e da Bahia. Basicamente, ela tem esse nome por causa que o seu líder se chamava Francisco Sabino. E também tinha os grupos sociais. E esses grupos sociais eram da classe média. Como assim a classe média? Que eram os oficiais militares, comerciantes e artesãos. E aqui agradeço pela sua atenção. E agora eu vou estar falando da Revolução da Farroupilha. A Revolução da Farroupilha foi uma rebelião provincial com o objetivo de adotar uma política liberal com mais autonomia para Rio Grande do Sul. A principal causa foi a insatisfação dos estancieiros com os altos impostos sobre o charque local e a escolha arbitrária de nomes não aprovados pelos estancieiros para o cargo presidente da província. E os principais grupos envolvidos eram os fazendeiros. Bom dia, meu nome é Samuel e eu vou estar falando sobre a Revolta dos Malês. A Revolta dos Malês aconteceu no ano de 1835. Ela durou atualmente 10 anos. No caso, os malês eram os escravos árabes. Esses escravos árabes lutavam pelos seus direitos. E com essa revolta, no caso, a maioria conseguiu seu direito, mas alguns foram mortos. Hora certa. Falta bem pouquinho para daqui a pouco.